Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que nos ouve em diferentes horários. Hoje nós estamos aqui para continuar a nossa leitura e a nossa conversa, né, nosso debate sobre o material do querido professor Alexandre Meireles. Não é isso, Kátia? Olá, isso, boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã. E nós estamos aqui novamente para ressaltar as dicas de estudos para vocês, tá bom? Opa, pronto? Sim, deixa eu abrir aqui para quem está nos vendo conseguir ver também melhor o texto. Deixa eu ver aqui uma configuração para desenvolver isso aqui, pessoal. Ver em tela cheia. Não, acho que o pessoal de casa, para eles verem melhor, tem que ampliar isso aqui. Bom, pessoal, de qualquer forma, eu vou deixar o link do texto na descrição. E aí vocês podem fazer a leitura também de vocês à parte, né? Porque o nosso debate aqui ele não substitui a leitura. Ele apenas complementa aquilo que a gente está aqui para fazer, tá bom? 9. Isso Relação mesmo. candidato-vaga. C barra VG. Uma tremenda bobagem. Existem duas perguntas que me irritam. A primeira, qual o seu signo? E a segunda, qual é a relação CV? Como a primeira nada tem a ver com o nosso concurso, vamos à segunda. Em sala de aula e conversando com amigos, eu já dei um exemplo que muita gente riu. Mas não é para rir só, é para se motivar mesmo e esquecer essa bobagem que é a C barra V. Você já foi aprovado na maior relação candidato-vaga que você poderia passar um dia. 100 milhões de candidatos por somente uma vaga. Sim, você já foi aprovado nesse concurso. Você só está nesse mundo porque foi aquele exato espermatozoide, dentre outros 100 milhões, que encontrou o óvulo. Ai, bela analogia, né? Às vezes a pessoa está se sentindo motivado, pensando, ai, nunca passei nada. Tá aí, né, amiga? O nosso primeiro concurso foi o concurso da vida. Pois, então, já estamos num patamar diferenciado, né? É, se É não, só observar, gente. Todo mundo tem essa chance, viu? é, se não tivesse passado nesse concurso, quase impossível, você não estaria aqui. Eu não me lembro, mas tenho certeza que lá estava eu, usando a camisa 10 do Roberto Dinamite, contra 99 milhões, né? E 999.999. Esse que é um número bonito. Contra esses flamenguistas eu venci. Aqui o rancorzinho contra os flamenguistas. Lembre-se que um dia você foi só esse valente guerreiro e venceu. Qualquer relação candidato-vaga com 40, 300 ou 1.000 é ridícula perto desse seu primeiro concurso e que você foi aprovado, sem precisar de questão anulada nem nada. Lembre-se sempre disso. Perca o medo dessa bobagem candidato-vaga. Se eu não tivesse passado nesse primeiro concurso, não estaria aqui escrevendo isso tudo. Quem sabe seria mais um flamenguista no mundo, em vez de um vascaíno feliz. Sou um examinador da ESAF, ou pior. Aliás, ou, né? Ou um Uhum. examinador da ESAF flamenguista. É, pessoal, vamos lembrar, levar na brincadeira. Eu sei que deve ter muito flamenguista aí assistindo. Mas não se preocupa, 95. não. Não, é na- Hã? não se preocupem. Não é, não, para eles não se preocuparem, porque eles vão passar de qualquer forma, sendo flamenguista ou não. É. 95% das pessoas que estão inscritas nem sabem que já passamos da emenda constitucional 45, nem o que é uma DRE. Não representam nada, estão ali porque a família pediu para ir lá,
porque há 15 anos atrás um parente passou para o banco, né, sem saber nada, e vai que você dê essa sorte também, né? São meros turistas. Dá uma prova escrita em grego para eles que suas notas são praticamente as mesmas. Vou dar alguns exemplos de como isso é bobagem. Sempre vejo as notícias das maiores relações de candidatos vagas de vestibulares para federais. E todo ano, os vestibulandos, até mesmo especialistas, falam na TV e nos jornais tremendas bobagens. Tais como: fisioterapia vai ser muito difícil, porque tem a maior relação candidato-vaga de todas, e etc. Ora, as áreas mais difíceis sempre serão as mesmas, independente da relação candidato-vaga. Medicina, odonto, computação. O que interessa é a nota mínima para passar, e não a relação. Como Uhum. esse texto é um pouco antigo, teve períodos também que relações internacionais era extremamente concorrido, as engenharias são, né, também, direito até hoje também é bem concorrido. Olhem esse último para auditor fiscal da Receita Federal, na 7ª região do Rio. Uma relação, né? É uma relação. Essa última relação, não é? Uhum. 7ª região. 202, a nota mínima era 187. E para Brasília, 38 candidato vaga e a nota mínima foi 194. Então, Olha. aparentemente, para o Rio tem mais candidatos inscritos, né? Então, a relação candidato-vaga é maior. Porém, a nota de corte de Brasília foi muito maior, né? Olhem que o Rio é a Sim, capital mundial dos concursos. Tem centenas de cariocas que fizeram inscrição para outras regiões e ficaram totalmente felizes de não terem escolhido o Rio, quando viram essa relação candidato-vaga. Depois constataram que isso é uma tremenda bobagem, quando viram que tiraram mais do que 187 pontos e não passaram para onde tinham se inscrito, né, com a relação candidato-vaga muito menor. Ou então passaram nas regiões distantes do Rio e levaram muitos anos até voltarem para a cidade maravilhosa. Óbvio que ninguém sabia de antemão que iria acontecer esse absurdo. O que quero dizer é que rir da relação candidato-vaga é uma tremenda bobagem. Eles teriam feito para o seu estado de origem e não para longe. Ai, perdão, pessoal, que eu cliquei aqui, aí subiu. Cadê o texto? Tá. E ainda teriam passado, né? Às vezes a pessoa ela deixa de fazer para o seu local e de nascimento e tal. Bom, em tempo. Eu também não me inscrevi para o Rio, por medo da concorrência, mas serve como exemplo de como a relação candidato-vaga é bobagem, porque o que vai contar, pessoal, na verdade, é a nota de corte, né? A nota de exatamente. corte é a nota mínima para você entrar ali, entre os candidatos. Bom, resumindo, E não a, percam. Sim. pode falar. Não, eu só ia ressaltar uma coisa muito importante da nossa candidato vaga, que muitas vezes as pessoas se assustam com o número de pessoas inscritas e aquilo não quer dizer nada, justamente comprova também a nota candidato vaga, né? Porque tem muita gente que tem intenção ela pensa assim, vou prestar esse concurso porque vai ter menos pessoas. Não é, mas não interessa. Se você pode ser um concurso com 10 pessoas e ter 9 vagas. Se você não estudou o suficiente e não atingiu a nota de corte, eu sinto muito, você vai sair, né? É. Então é isso que as pessoas têm que ficar atentas. Uhum. Elas têm que ficarem atentas a isso. Não percam tempo olhando a relação candidato-vaga por região e se desesperando ou ficando mais animados por causa disso. Lembro que na minha região, a sexta de Minas Gerais, eram 80 candidatos por vaga. Quando entrei na sala para fazer a prova, com uns 40 candidatos, pensei, passará um cara só a cada 2 dessas salas cheias. E do meu lado tinham 3 candidatos que estavam fazendo já o curso de formação para auditor fiscal da Receita Estadual de Minas, ou seja, já tinham ficado entre os 50 primeiros desse concurso tão difícil e também já passado pela ESAF.
né? Ou seja, ele está dizendo aqui que lá na sala dele também já tinham pessoas que já tinham passado em concursos que eram bem mais sofisticados, né? E estavam na mesma sala que ele. Então, isso, né? Ele pensou, caramba, só passará um cara a cada 2 salas dessas. E do meu lado já tem 3 que são super bem cotados. Então eu me acalmei e pensei que era para tirar isso da cabeça, porque podíamos ser nós 4 que passássemos. Então é que ficaríamos várias salas sem passar ninguém. Então ficassem as outras sem passar, porque naquela sala já estava garantido os 4. Viu como é importante, pessoal, também você mudar o pensamento? Porque isso aqui me lembra muito Masterchef, que é um programa que eu gosto de ver com a minha família. Masterchef, a gente vê aquelas competições e as pessoas fazendo aquele trabalho ali, é, assim, que necessita, né, de uma dedicação maior. E aí a gente vê o quê? Que se a pessoa se desestabilizar emocionalmente, ela perde a vaga. Igual esses dias, eu tava vendo uma moça que tava assim, super bem cotada, todo mundo falando, não, fulaninha vai ganhar. Ela tá indo muito bem em todas as provas. E aí chegou em uma prova que tinha um cara que sempre tava indo muito mal. Ele teve o quê? Controle emocional. Igual aí nesse caso o professor Alexandre fez. Pensou, não, nada disso, que a cada 2 salas, porque ele estava com aquela mania de pensar de forma mais matemática, né? Se tem 80 pessoas aqui nesse prédio, nessas 2 salas, então vamos contar que a cada 2 salas vai passar tantas pessoas, né? E aí ele falou, não, vou me acalmar, porque pode ser que nós 4 aqui dessa sala passemos, não precisa ser 2 em cada 2 salas, né? Então ele inverteu ali a lógica do pensamento dele. Na nossa vida de estudante também tem que ser assim. Quando a gente chegar lá na prova, a gente pode pensar: não, eu vou passar, independente de quem esteja do meu lado. Ah, eu sei que Fulaninho passou para outro concurso, Fulaninho tá bem. Não importa, você tem que também se colocar dentro da vaga. Mentalmente falar: não, essa vaga é minha. Né? Fazer uma meditação, uma respiração, se colocar, se acalmar mesmo, igual ele escreveu aqui. Então eu me acalmei e pensei que a vaga vai ser minha. E é isso, pessoal. Exatamente. A frase, né? Geralmente, eu sempre fazia assim, né? Quando eu prestava concurso, presto ainda, mas assim, eu sempre eu olho para todo mundo assim, na faculdade, eu falo, uma vaga aqui é minha. Vocês que se esforcem. Eu olho bem desse jeitinho. Se esforcem, gente, porque uma já é minha. E aí, só não tenho a resposta de quando, né? Mas, assim, isso ajuda bastante, porque já tem aquela tendência de ficar preocupado antes da prova. Então, não vale a pena. Eu penso assim: olha, houve a dedicação, então agora vai ter que vir a paz para me deixar sábia para eu passar na prova. Uhum, Acabou. Não tem muito mimimi, né? Então, sim, eu acho isso muito importante. sim. Bem, eu passei e bem colocado e eles não passaram. Tá vendo aí, pessoal? No primeiro momento, o cérebro dele quis sabotar ele, falando: ah, não, não vou passar, porque só vão ter 2 daqui, não sei o quê. Ele passou bem colocado, tá? Porque ele voltou pro prumo dele, ele voltou pro eixo. Né? Ele fez a respiração, falou: não, agora eu vou. Internalizou aquilo que ele tinha condições, porque ele se preparou. Afinal de contas, se você se prepara, você vai, né? Você vai mais seguro. Isso é fundamental. Bom, e mais um outro colega que depois virou um amigo que eu só conheci lá no curso de formação, que não era nenhum desses 4. Olha só, tá vendo? Os outros não passaram, às vezes por cansaço, por qualquer outro motivo que seja. Ele conheceu um outro que também estava ali com ele em Minas Gerais e passou. Então, e em sétimo lugar, o Galobe Chulambes, do Fórum. Nome diferente. A minha preocupação era realmente idiota mesmo. Então, às vezes, vem umas preocupações que são idiotas. O que é preocupar? É você se ocupar antecipadamente, né? Antes de algo acontecer, você ter aquela preocupação. Então, tem preocupações que são idiotas, que não são para você ter, né? Depois tive o prazer de encontrar um desses 3 aprovados comigo no fiscal para SMS lá em de São Paulo.
Então, um outro concurso, anos depois, então isso acontece, tá? Descobri que continuo sendo aquele espermatozoide guerreiro. E é só querer que você também continuará sendo. Você já foi um desses? Nunca se esqueça disso. Você também já foi um desses. Amiga, você pode ler esse aqui? Só levanta para mim, por favor, porque eu não estou. Peraí. Aqui, vamos lá. 10. Estudo antes do edital, o uso dos ciclos. Eu, antes do edital, fiz um estudo por ciclos. Eu aprendi isso numa edição antiga do livrão do WD. Por favor, amiga, você consegue identificar WD? Eu esqueci. Livrão do WD. O WD é um professor dele. Uhum. Então, aí o que acontece? Mas, como é isso? Dividi meu estudo, por exemplo, em ciclos de 16 horas, em 4 fases de 4 horas. Coloquei nele umas 10 matérias, virando o tempo de cada uma de acordo com o meu grau de conhecimento e da importância delas. Obviamente, quanto maior seu conhecimento nela, menor o tempo de estudo reservado para ela. E quanto maior sua importância no total de pontos da prova, maior o tempo de estudo. Tem que saber combinar bem os dois fatores anteriores, mas com um pouco de bom senso dá para dividir bem. Dividir uma folha A4 na horizontal em 4 faixas grossas horizontais. Cada uma dessas partes era uma das 4 fases do ciclo, cada uma com 4 horas, e dividi o tempo que estipulei antes de cada matéria no total dessas 16 horas do ciclo. Exemplo: contabilidade com 3 horas e meia, direito constitucional, direito tributário, economia com 2 horas cada, direito administrativo e informática 1 hora e meia, mas matemática financeira, estatística e português 1 hora, em inglês 30 minutos. Dividi essas 16 horas nas 4 fases, tentando alternar matéria mais decoreba com a de raciocínio e dividindo as de 2 horas em 2 de 1 hora. Perdão. E aí, estudando na ordem, marcando cada uma conforme acabasse, continuamente, sem quase nunca mudar a ordem. Tem muita gente que me escreveu porque não entendeu isso. Então, vou explicar melhor. Não é para estudar cada fase de 4 horas de cada vez. Não é para estudar cada fase de 4 horas de cada vez. Exatamente, entendi. Você levanta para mim? Obrigada. Separadamente ou por dia, não é isso. Você vai estudando na ordem, sempre. Se parar na metade de uma fase hoje, não tem problema. Você recomeça amanhã a partir dali. Aí está o exemplo, aí está o ciclo do exemplo dado. Ó, ciclo reduzido, 16 horas. Ai, olha, agora aqui nós temos a tabela. 0 a 30 minutos, primeira, segunda, terceira e quarta fase. Então, a primeira, segunda, terceira, quarta fase, cada uma foram 16 horas, não é isso? Pelo que eu entendi, é isso mesmo. Aí, por exemplo, o direito Aham. administrativo, Aí ele fracionou. ele fracionou, porque algumas, né, ele colocou menos tempo. Eu achei essa tabela aqui bem interessante, para poder acabar as matérias primeiro. Tem uma conhecida minha que ela só estuda assim, por essa tabela, de ciclo reduzido. Aí o que, que ela faz? Ela esgota a matéria. Por exemplo, língua portuguesa. Ela vem e Uhum. faz 16 horas de língua portuguesa, ou até acabar a leitura dos PDFs.
E aí, depois que ela Sim, estudou, mas aí ela pega sempre 3 matérias por vez, né? Quando o edital não saiu. Por exemplo, MPU. Ela pega as matérias do MPU, aí divide em blocos, né? Até dar sim. 16 horas. E aí ela vai colocando. Acabou uma hora de contabilidade, aí ela vai para a próxima matéria. E assim vai. E aí, depois que acabar o ciclo de 16 horas, volta ao início lá de contabilidade. Então, onde ela parou, ela continua. E não tem um dia certo para estudar as matérias. Mas uma média é isso, são 4 horas por dia. E dá para a pessoa esgotar Uhum. certinho. Por exemplo, hoje é sexta-feira. Aí hoje seria 1 hora de contabilidade de manhã, 1 hora e meia de direito administrativo à tarde e 1 hora e meia de informática à noite. E aí, da onde ela parou, ela escreve parei aqui, e aí no segundo dia ela vai para a segunda matéria. Tá. E no caso, ele está dizendo. Aí, no caso, se encerra às 16 horas. E só que a única coisa que eu quero ver é que ele não falou quantos meses ele demorou para terminar isso daqui. Eu acho que talvez tenha alguma coisa falando no texto, né? Porque, porque assim, Deixa eu eu. acho bem, meu ponto de vista, eu acho bem interessante quando você dá prazo, porque, por exemplo, um exemplo de 12 matérias, né? E assim, foi o que ele ressaltou que eu achei bem interessante. Tem matérias que você tem mais familiaridade e entendimento. Tem matérias que você não tem familiaridade, mas tem facilidade para aprender essa matéria. E Hum. tem matérias que você conhece, mas não tem facilidade para aprender. E tem uma situação de ambas. Não conhece e não tem facilidade. Então, assim, eu gostaria de saber em relação ao prazo. Vamos continuar lendo para ver se ele tem uma resposta precisa sobre isso. Uhum. Só um momento. Principalmente até para. E outra coisa que eu quero ressaltar, desculpe, e principalmente para ver o prazo de lançamento do edital para outro, quanto é o prazo, né? Porque tem concurso que é a cada 1 ano, tem outros concursos que é a cada 2 anos, e assim vai. Então, para saber se realmente isso torna efetivo, porque pelo que ele mostrou aqui, dá a impressão assim, que a pessoa consegue fechar o edital e dá para sobrar um tempo para revisão, que é uma das coisas mais importantes, né? Aham. Porque lá em cima, na parte do texto, lá em cima, ele falava sobre. Ele comenta sobre as revisões. Então vamos lá, vamos terminar de ler aqui para ver se ele falou alguma coisa. Então, no exemplo de ciclo acima, você estudará 1 hora de contabilidade, 1 hora e meia de direito administrativo, 1 hora e meia de info, 1 hora de direito tributário, 1 hora de constituição, não, contabilidade, não, constituição, né? Contabilidade. Contabilidade de novo. É contabilidade mesmo. Tá, de contabilidade até 1 hora de português, quando voltará lá para o início com 1 hora de contabilidade, 1 hora e meia de direito administrativo e etc. Ah, tá. Agora eu entendi. Você conseguiu entender, amiga? Sim. Uhum, então tá bom. Eu chamei as 4 partes de 4 horas, de 4 horas de fases, só para ficar mais fácil para fazer a planilha no micro, mas não há diferença entre elas. Tem gente que achou que era para estudar 4 vezes cada uma e depois partir para a fase seguinte, etc. Não é nada disso. Conforme já escrevi, é só a ordem das disciplinas a serem estudadas. Seria mais correto eu colocar tudo em forma, perdoe, tudo em forma de um anel, uma seguida da outra, mas fica difícil desenhar e entender isso também. Também não precisa cada fase ter o mesmo número de horas. O que interessa é o total de todas elas, que nesse exemplo foi de 16 horas, e a ordem a seguir, a ser seguida. Perdão.
Você pode fazer com que mais ou menos fases, com mais ou menos do que 16 horas, do jeito que quiser. A que eu fiz foi assim, mas pode ser de qualquer outro jeito. Nesse ciclo, há 10 disciplinas. Só como exemplo, as vermelhas são mais teóricas e as pretas são mais exatas. Informática é meio termo. Não coloquei cada letra de uma cor para não ficar muito flamenguista. Tente intercalar vermelhas com pretas e colocar as disciplinas iguais quando divididas em mais de uma parte, em lugares espaçados igualmente. Lembre-se que não é para colocar uma na primeira fase e outra na quarta, por exemplo, porque você estudará as duas quase juntas quando virar o ciclo, com um intervalo de poucas horas entre uma da outra. E para colocar um bloco na primeira fase e o outro na terceira fase, ou na segunda fase, e na quarta fase, coloque, só um minutinho, coloque Matemática matemática financeira. financeira, Uhum. isso, matemática financeira, estatística também assim, como se fosse uma só, como se fossem uma só. Separe direito administrativo e direito constitucional também, porque o cérebro funciona igualzinho para as duas. O mesmo para, para o matemática financeira e estatística. E a ideia é fazê-lo variar o máximo. Cole esse quadro na sua frente, na parede, por exemplo, e vá fazendo uma marca em cada quadrinho que for estudando. Quando necessário, estude mais tempo cada bloco, ou mude a ordem, mas depois volte ao que ficaram para trás, se achar conveniente. Eu anotava sempre os minutos excedentes em cima da marca que fazia, porque às vezes vai estudar um pouco menos aquela matéria numa outra vez e a sua consciência não pesará. Colocava mais 15, por exemplo, no quadrinho dela. Na realidade, só para ressaltar uma coisa, esta era a forma mais antiga de estudo, né? Hoje as pessoas buscam mais o caderno digital, né, para fazer esse tipo de coisa. É. Hoje já facilita bastante, né? Uhum. Sim. Anotar os Vamos continuar? minutos é interessante. Uhum. Isso! Tem todas as funcionalidades dos cadernos digitais e isso facilita muito. Vamos lá. Evite. Opa, Perdão. essa aqui já foi. Já foi. Ó, aqui exemplo na frente com aproveitamento. Não. Seguinte. Não, parei no dela, amiga. Ó, a última palavra foi dela. Do Abaixa só um quadrinho pouquinho, por dela. favor. Isso, perdão. Evite estudar direto mais de 2 horas e meia cada disciplina, porque seu rendimento será bem menor. A ideia é variar bastante as disciplinas. 2 horas já é um ótimo limite na maioria das vezes, porque mais do que isso, vale mais você dividir em fases diferentes. Claro que estudar 30 minutos, por exemplo, salvo raras exceções, também é proveitoso, porque você ainda está entrando no ritmo, mas mais do que 2 horas e meia, só em casos extremos. Se no seu ciclo tiver 16 horas e você reservou 3 horas e meia para a contabilidade, como no exemplo dado, separe essas 3 horas e meia em 3 blocos, como eu fiz, ou em 2. Isto trará duas vantagens imensas. A primeira, você sempre estudará a matéria com a cabeça pronta para aprender, o cérebro pronto para novidades e não entrará na curva
descendente de aprendizado, quando o seu rendimento cai demais após algum tempo de estudo. E a segunda, você estará sempre vendo aquela matéria, o que é ótimo para manter boa a sua memória. Nesse exemplo dado, você verá contabilidade praticamente todos os dias, e não em um dia aqui e outro lá na frente, e com um aproveitamento muito melhor do que se estudasse, perdoe-me, 3 horas e meia direto. Esse ciclo anterior eu recomendo para quem já tenha uma boa noção de várias dessas matérias. Eu acho que um ciclo maior, com duração de horas maior em cada disciplina e com menos disciplinas, melhor para quem está começando. Pode começar com um de 24 horas, por exemplo, com umas 5 disciplinas, como o seguinte. Então, agora nós vamos ver a tabela. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 matérias. Primeira fase, contabilidade, direito tributário, contabilidade. Pronto. Ó, primeira fase, contabilidade, direito constitucional tributário. Depois, segunda fase, contabilidade, 2 horas e meia, direito administrativo, 1 hora e meia, e tributário, 2 horas. Terceira fase, contabilidade, 2 horas e meia, direito constitucional, 1 hora e meia, e tributário, 2 horas. Quarta fase, a contabilidade, 2 horas e meia, direito administrativo, 1 hora e meia, e português, 2 horas. Sim, aí dá um total de 24 horas semanais, né? Aí depois Exatamente. que a pessoa fez esse estudo na semana, né? Aí ela pode voltar para a primeira disciplina. É Uhum, isso. sim, é o que eu entendi. É, eu É o que também. deixa claro aqui. Olha, por exemplo, olha, vamos lá, vamos continuar. Eu considero esse um bom ciclo para quem está começando a estudar para a área fiscal, usando 5 disciplinas básicas. Para a contabilidade, como demora mais para pegar a sua base e o programa é imenso, há uma boa quantidade de horas, assim como o direito tributário. Os tempos de estudo em cada disciplina são maiores, porque nessa fase inicial é muito mais teórica e demora a pegar o ritmo em cada uma e a engrenar no estudo. Após uma boa quantidade de rodadas nesse ciclo, você poderá aumentar o número de disciplinas, reduzir a carga horária de cada uma das básicas e, futuramente, passar para o ciclo de 16 horas. Mas aconselho a só fazer isso se estiver perto de sair o edital do concurso e ou a sua base nessa disciplina estiver boa. Não é para aprender isso. Obrigada. Não é. Opa! Não é para aprender a isso igual um bitolado. Por exemplo, se faltam 10 minutos e você acabou um assunto, anote que estudou menos 10 minutos naquele dia. Parta para o próximo bloco e depois estude mais tempo outro dia, quando precisar. Funciona como se fosse um quadro de compensação de horas para cada disciplina. Ou então, use o tempo excedente para rever seu resumo ou mapas mentais. Eu refiz algumas vezes os ciclos conforme ia melhorando em algumas disciplinas, ou precisasse mais de outra, ou trocasse algumas disciplinas, etc. Não precisa ter um ciclo para sempre. Aliás, a ideia é que tenha alguns diferentes
O importante é você seguir a ordem quando fizer um novo, para estar sempre em contato com várias disciplinas toda semana. Com os ciclos, você vai estudar de 2 a 8 disciplinas em um dia só. É ótimo para o cérebro, para a sua memória. Esses seus 2 aliados vão adorar os ciclos, com certeza. Tem gente também que me perguntou onde eu encaixava os exercícios nela. Se um ciclo estudava só teoria e no outro só exercício, por exemplo, não fiz nada disso. Eu simplesmente estudei tanto a teoria quanto o exercício conforme a necessidade e o conhecimento de cada. Por exemplo, se fosse a vez de estudar contabilidade, eu que decidia na hora se seria teoria ou exercícios. E o que podia ser o contrário da disciplina seguinte. Não tinha isso de, num ciclo, ser obrigatoriamente de teoria e outro de exercício. Cada disciplina era uma coisa. Eu achei muito Eu interessante, recebi. amiga, isso que ele Oi. comentou de usar as duas partes do cérebro, né? Aqui acima ele fala, né, da importância de intercalar contabilidade ou exatas, intercalar com os direitos, né? Porque para o cérebro, o direito administrativo ou constitucional é como se estivesse estudando a mesma coisa. E aí ele falando para Sim, colocar uma disciplina entre as exatas, né, para poder exercitar partes do cérebro e com isso a pessoa aprende melhor. Achei muito interessante, porque é como se fosse jogando uma coisa nova, um estímulo novo no cérebro. Outra coisa que eu é, achei é. maravilhoso. Não, eu ia só ressaltar que eu acredito que dê aquele impacto zero no cérebro, né? Por exemplo, quando você sai de uma matéria para outra. É Uhum, justamente isso, esse impacto zero, né? A mesma sim, coisa, contabilidade e francês, né? É uma diferença. Agora, quando você estuda francês, português, aí, por mais que sejam bem diferentes não. Por mais que elas sejam diferentes, elas são quase iguais. E alguns pontos, palavras, coisas do tipo, semelhanças, né? Então, embaralha tudo. Eu acho que sim. eu fico com ele, que é sempre uma matéria bem distinta da outra. Outra coisa interessante que eu achei aqui, ele falando, que iniciar os estudos, né, com mais disciplinas e depois ir reduzindo a carga horária. Eu achei isso maravilhoso, porque quem está iniciando os estudos para um concurso específico não pegar muitas disciplinas, deixar muitas disciplinas para o final. Não. Antes de sair o edital, já pegar um número grande de disciplinas e depois ir reduzindo, Uhum, conforme sair o edital, ou sair a prova, né? O conteúdo certinho, uhum, aí a pessoa ir tirando. Ah, essa daqui eu já vi, essa daqui eu já vi, e focando nas que tem nota maior. Né? Muito interessante. sim. Vamos lá. Agora, hora, revis. Eu recebi. Aqui, ó, parei no recebi e-mails. Eu recebi muitos e-mails. Só um minutinho. Deu. Obrigada. Eu recebi muitos e-mails de pessoas pedindo para ajudá-las montarem seus ciclos. Não posso fazer isso. Cada pessoa tem seus conhecimentos prévios, formações, dificuldades e etc. Entenda como funciona e adapte a sua particularidade. A ideia de como montar um ciclo é a que lancei aí em cima, mas foi para o meu caso, porque conheço muito bem minhas limitações e qualidades. Não adianta me pedir, porque não dará para ajudar. Desculpe-me.
Não é por má vontade, muito longe disso. É porque não sei nada de vocês e não vai ser, peraí, e não vai ser, Um simples e-mail. peraí, um simples e-mail aqui. E não vai ser um simples e-mail, mesmo que imenso, que saberei mais. Veja como eu fiz e monte o seu. Ninguém melhor do que você para fazer isso. Esse uso dos ciclos é excelente porque o força a não deixar nada para trás. Você está sempre vendo todas as matérias de toda semana. Isso eu fazia muito errado antigamente, porque um, tirava uma disciplina só para estudar por 1 ou 2 semanas, só ela, e perdão, e me desesperava quando voltava uma anterior e não lembrava nada. Muita gente faz isso, que é totalmente errado, na minha opinião. Eu acho o que ele falou é trazer você para a realidade. Essa coisa de você se perder na forma como você distribui as suas matérias. Isso é o preço. Eu acho que isso é um dos fatores para distanciar você de ser aprovado no concurso, sabia? De tão sério que eu acho isso. Aham. Deixe eu explicar uma coisa. Deixe eu explicar uma coisa aqui. Peraí, só abrir um pouquinho aqui. As pessoas estudam para concurso como se ainda estivessem na faculdade ou na escola. Lá você tinha. Peraí, na faculdade ou na escola. Lá você Tá. tinha uma. É que você tá marcando, eu tô me perdendo. Ai, perdão, amiga, achei que eu Pelo estava amor. ajudando. Oh, meu amor, obrigada. Não, você pode ir marcando, mas no que eu já li. Porque aí eu fico atenta com a cor. Tá, vamos lá. Obrigada. Deixe-me eu explicar uma coisa aqui. As pessoas estudam para concurso como se estivesse estudando na faculdade ou na escola. Lá você tinha uma prova por semana e podia estudar desesperadamente uma matéria por semana. Peraí. Opa. Isso, por semana. E depois da prova esquecer tudo. No concurso, não. Você vai estudar sem nem ter ideia de quando sairá um edital. Muitas vezes ele só sairá daqui a 1 ano ou 2 anos. Então, por que você ainda estuda como se estivesse na faculdade? Se naquela época, acho que é isso, se naquela época você esquecia tudo depois de uma semana, isso é burrice, meu amigo. Caia na real. É tudo muito diferente daqueles tempos de vida mansa em que você não xingava tanto sua memória. Não, realmente estudar. Olha, isso eu tenho certeza, que estudar para concurso é 10. Olha, 10 eu acho pouco. Acho que eu já cheguei no patamar de 50 vezes mais do que a faculdade. Foi difícil minha faculdade, né? O conteúdo foi bem puxado, mas não se compara estudar para concurso. Eu não sei se você tem a mesma opinião, amiga, mas eu Sim. nunca estudei tanto igual eu estudei, principalmente para o concurso que nós estudamos. É, e outra coisa é que Ainda. estudar na faculdade, geralmente, pelo menos comigo, né, eram disciplinas que eu gostava. E por mais que fosse Uhum, difícil, eu pensava assim: ah, fui eu que escolhi isso aqui, então vou seguir adiante. Aí me dava um uhum, certo empenho. Agora, você tem que lidar com algumas disciplinas que, né, muitas vezes é a primeira vez que você está vendo raciocínio lógico, por exemplo. É uma coisa que cai em muitos uhum. concursos hoje em dia, até mesmo de nível médio, e aí as pessoas não têm essa disciplina na escola. Muitas vezes não tem, né? E aí a Não, pessoa tem que estudar aquilo porque ela vai ter um emprego, né? Essa é a principal motivação. Mas não tem a ver com gosto nem com afinidade. É realmente uma chavinha que tem que virar, que você está fazendo aquilo para obter que um resultado profissional. E ponto, né?
E o concurso, e estudar para a faculdade, eu acho que quando você está na faculdade, tem uma vantagem, que você tem várias formas, várias dinâmicas de tipos de estudos. Você faz uma apresentação, você tem momentos que você vai a um laboratório, às vezes até combina de viagens para pesquisar, para estudar sobre um assunto específico. E o estudar para concurso, não, ele é muito limitado. Uhum. Resumindo, o famoso bunda na cadeira, né? É, Então é muito é a mesmice, é a mesmice, é a mesmice. Então acho que e uma das coisas que também deixa bem denso o estudo. Então vamos lá. Eu parei aqui, você levantou. Eu parei aqui, ó. Para um concurso você tem que estudar tudo na memória. Para um concurso você tem que estudar tudo ou quase todo o programa. E o principal, manter na memória tudo o que estudou, realmente. E o uso dos ciclos ou coisa parecida vai ajudá-lo muito mais nisso que esses estudos de só uma matéria por hora seguidas. Às vezes, dias. Pense sempre nisso. Manter o estudo na memória é muitas vezes mais importante do que só se preocupar em estudar sempre para a frente no programa, sem manter na memória o que você estudou. No concurso, você não vai fazer prova de uma ou duas disciplinas por semana, e sim de 12 a 25 número de finais de semana só. Então, por que você ainda estuda assim? Acorde, você já terminou a faculdade há tempos e só lá que funcionava isso. No mundo do concurso público, isso não funciona. esse texto aqui é uma corda, né? É uma forma da gente acordar mesmo. É. Estudo após edital. Onde eu vi? Já está? Aqui embaixo? Espera aí, pessoal. Estudo após edital. Pós Amiga, acho que edital, você amiga. parou aqui, só lá que funcionava assim, isso não funciona. Ah, perdão. Com o ciclo, você esquece muitas coisas. Está sempre revendo tudo. Além da motivação de marcar cada vez mais tracinhos no ciclo, estudando mais e mais. Ah, agora sim. Estudo após o edital. Aqui. No dia que saiu o edital, tirei o dia todo para me organizar. Peguei meia folha de cartolina e fiz um calendário até a prova. Nele marquei todos os meus compromissos, como trabalho, mestrado, etc. E marquei em cada dia quantas horas eu estudaria em média. Pronto. Isso deu um total de 280 horas até a quarta-feira antes da prova. Peguei essas 280 horas e as dividi pelas disciplinas. Por exemplo, 20 horas para contabilidade, 40 para direito previdenciário, 6 horas para matemática financeira, etc., até totalizar as 280 horas. Coloquei então no papel as disciplinas e o total de estudos que tinha para cada uma delas até a prova. E o legal foi que na quarta-feira, antes da prova, eu somei tudo e vi que tinha estudado 320 horas, 40 a mais do que tinha me programado, 50 dias antes. Deu uma sensação de dever cumprido e uma segurança excelente para a prova. Conforme já estudando, cada uma ia descontando do total dela o que tinha estudado naquele dia. E ia me controlando, deixando um pouco de cada uma para trás. Ai, amiga, perdão. Perdão, pessoal. Uma para trás, últimas 2 semanas. Para as últimas 2 semanas. Quando faria uma revisão geral. Claro que fiz vários remanejamentos durante esse período.
tirando algum tempo de um e o ponto em outro. Não tinha como saber no dia do edital quanto tempo iria gastar com matérias que nunca tinha visto, nem sabia o tamanho e a dificuldade de cada, mas as linhas básicas eu segui. Só um momento. Oi? Levanta para mim, por favor. Eu segui. Opa. É comum uma. Obrigada. É comum uma pessoa disparar no estudo de uma ou duas disciplinas e, quando chegar na semana da prova, se desesperar, vendo que não reservou algumas horas para revisar várias outras que não vê há muito tempo. E o resultado, isso quase sempre é desastroso. Usando o controle de horas de cada uma, você vai balanceando tudo. Faça uma espécie de ciclo nas disciplinas, estudando algumas por dia intercaladas. Eu dou o seguinte exemplo: para uma seleção ser campeã do mundo, não basta ter ótimos atacantes, goleiro e um lateral, e os outros 8 jogadores estarem mal. Não basta 3 ou 5 estarem voando e os outros se cansando rápido, entregando o jogo no final. Você tem que chegar na decisão com os 11 bem fisicamente, atacando e defendendo em bloco. É lógico que com um ou outro gênio em campo, que seriam as disciplinas que você mais domina. No meu caso, tudo da área de exatas, mas com outros jogadores dando para o gasto, pelo menos. E as mesmas coisas que, se você não fizer uma boa é a mesma coisa que você não fizer uma boa revisão de cada disciplina nas 2 semanas anteriores, porque planejou mal o seu estudo. Você vai chegar bem demais em algumas e totalmente esquecido ou ruim em outras. E o que poderá acontecer, como aconteceu com muita gente no Auditor Fiscal da Receita Federal e em qualquer outro concurso, o cara arrebentará em várias, fará mais de 200 pontos e ficará em outras porque planejou mal seu estudo. Dividindo bem seu estudo pelas disciplinas, você chegará na prova com todos os seus jogadores bem fisicamente, ou pelo menos não comprometendo o time. Por que a seleção da Holanda fez tanto sucesso? Peraí, subiu. Ai, perdão. Aqui. Por que a seleção da Holanda fez tanto sucesso em 74? Porque ela atacava e defendia em bloco. Faça o mesmo com o seu estudo. Ataque e defenda em bloco. A seguir está a planilha que fiz para estipular o número de horas de cada uma e a marcação das horas que ia estudando de cada. Então, aqui está a planilha de 2005, concurso de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. E ele conseguiu, como ele mesmo citou no texto, que em 50 dias ele havia feito até mais do que ele imaginava, né? 40 horas a mais. Sim. Muito interessante, porque ele coloca aqui o peso das questões e a quantidade delas. 20 questões vezes 2 pesos, né? Se a gente for pensar no Uhum. caso do diplomata, por exemplo, História do Brasil, são 11 questões. Geografia são 9. Então, qual o qual disciplina que a pessoa vai ter que dar mais atenção? História do Brasil ou geografia? Óbvio que é a história do Brasil, porque são 11 questões vezes 4, né? Comparando com geografia, que são 9 questões vezes 4. Então, aí a gente já Uhum. pode fazer um cálculo, né? Montando a nossa tabela. PI, por exemplo, PI são 12. O maior número de questões
para a prova de diplomata é PI. É PI. Isso. Vamos esclarecer, né? PI. Política internacional, porque às vezes pode estar alguém participando aqui que seja novo. PI, política internacional. É. E essa tabela aqui eu achei ótima porque ele colocou então o mínimo de horas. Se eu sei que são 20 questões que valem 2 pontos, né, cada questão, então no mínimo eu vou precisar de Uhum. 40 horas, né, no meu bloco de estudos para poder esgotar essa disciplina. É um cálculo só para ter uma base, né? Claro que na verdade a pessoa vai ter que fazer muito mais do que isso. Sim, porque isso na realidade é para você ter sua referência. Uhum. Esta Outra coisa que eu linha. achei interessante aqui nessa tabela é que ele fala o seguinte: nas linhas você pode ir riscando o tempo restante de cada disciplina. Começou com 10, né? E vai descontando. Fiz 9, fiz 8 e vai diminuindo. Aí teve até chegar a zero, que esgotou ali a quantidade necessária de disciplinas, de horas, perdão. Exemplo, supondo que você tem 10 horas para estudar. Então, aí você faz a contagem regressiva. Nesse dia fiz 9, fiz uma, né? Então faltam 9 e vai diminuindo. Muito interessante essa tabela, né? Sim, e prática. O Uhum. mais importante, ela é prática. Além de muito funcional, ela é prática. Deixa eu voltar E aqui. ainda fiz mais. Ai, perdão. Vamos Quem lá. quiser tirar um Fiz. print agora, pessoal, quiser copiar ou passar aí para as suas anotações, no caso ele utilizou essa tabela para auditor fiscal da Receita em 2005, mas aí você pode utilizar para o concurso que você quiser. Você põe a disciplina, põe as questões pela quantidade, né, de questões. Depois, você põe o mínimo de horas, só para ter uma base, né, para você ir marcando aí visualmente seu mínimo de horas e quantas horas faltam. Eu vou ler agora. E ainda fiz mais. Conforme fui fazendo as provas anteriores, eu anotava quantas questões tinha acertado de cada matéria em cada uma. Faltando umas 3 semanas para a prova, eu fiz uma média de acertos em cada disciplina e fiz minha projeção de acertos para o auditor fiscal da Receita Federal. Tomei cuidado de algumas vezes diminuir um pouco a minha meta. Primeiro, porque a prova de auditor fiscal da Receita Federal costuma ser mais difícil que as outras. E depois, porque alguns exercícios certamente eu acertei porque já tinha visto a resolução em algum livro anterior. Eu aumentei minha meta em algumas outras, porque não tinha estudado tudo ainda e me fez falta esses novos conhecimentos que ainda estudaria quando fiz a prova treinando. O mais interessante e surpreendente é que no dia que saiu o edital, eu estipulei uma meta de pontuação, 207 pontos, e falei para um amigo: meu objetivo é fazer 207 pontos. No dia que saiu o gabarito, eu liguei para ele e perguntei se ele lembrava de quantos pontos eu tinha falado para ele no dia do edital. E ele se lembrou. E quando ouviu que eu tinha feito exatamente 207 pontos, nem acreditou. Depois ganhei mais 13 com anulações, mas fiz os 207 cravados antes delas. Em só 4 das 11 disciplinas eu errei meu objetivo, em mais de 2 questões para baixo ou para cima. Ou seja, em 7 provas eu praticamente acertei as metas que eu tinha estipulado, baseadas no meu desempenho em resolver as provas anteriores. Estude Amiga, deixa eu só muito fazer bem o. um comentário. Eu Claro, acho assim fundamental a pessoa estabelecer metas, como tudo na vida, né?
Assim, não Uhum. só para o estudo para concurso, mas quando você determina, eu vou fazer tantos pontos, eu vou cravar tantos pontos. Isso é essencial, porque a gente vê que de fato se realiza quando a pessoa está ali focada, né, com aquele objetivo. Não existe. Eu costumo dizer, não adianta, vai chegar a sua hora, você está se dedicando, colocou uma meta, não importa quem você é, não importa o que você seja, você vai atingir. Não tem como, você está se movimentando para a coisa acontecer. Então, menos dia, mais dia vai acontecer, né? Então, não precisa ficar com esse medo absurdo. Não existe resultado sem movimento. E você está se movimentando, né? É muito importante as pessoas terem isso em mente. E também quando vem um resultado negativo, ai, não quero mais, ai, não, gente, você ainda está se movimentando, então vai. É muito importante isso. Uhum. Aqui, ó. Saiba, sei muito bem. Peraí. Estude muito bem o edital, veja os programas. Isso mesmo. Estude muito bem o edital, veja os programas que caem. Não, isso aqui já não li? Não, amiga, isso ainda não. Ah, peraí, é que a frase está parecida com a outra. Ó, estude muito bem o edital, veja os programas, o que cai e o que não cai em cada disciplina. Principalmente, analise o que mudou em relação ao edital anterior. No direito constitucional, por exemplo, houve mudanças que muita gente foi para a prova sem saber. Ficou estudando estado de sítio que tinha saído e nem olhado direitos sociais que tinha entrado, por exemplo. Ou pelo menos chegou a estudar coisas que não caíram, mas por alguns dias depois do edital. Saiba de cor quantas questões caem de cada. O peso delas é o mínimo para passar. É o mínimo para passar. Eu fico impressionado como tem gente que na véspera da prova não sabe quantas questões são de algumas disciplinas. Caramba, como que é dividido o seu tempo de estudo, então? Foi a Vera, opa, foi a Vera, acho que é isso, né? Ah, não balanceou o quanto deveria estudar de cada. E olhe que existe muita gente assim. Deixa o telefone mudo, só na secretaria. Olha, na época. Podemos ser iguais. Aqui vamos mudar assim. Deixe o telefone no mudo, somente para mensagens, a mensagem no WhatsApp para depois. Quando for almoçar ou parar um pouco, olhe se tem recado. Celular sempre no silencioso e depois olhe as chamadas não atendidas. A pior coisa é estudar atendendo o telefone. Ah, isso eu também detesto. Detesto, gente, essa coisa de estudar com o telefone. A não ser quando eu tenho que resolver coisas assim que não dá. Se esperar muito, vai piorar. Mas eu gosto, uma coisa que eu adoro fazer, e eu percebo que o meu estudo fica muito dinâmico. Quando eu pego o meu celular e coloco ele lá no quarto da minha mãe. Sim, Aí eu fico um sucesso. Meu estudo fica um sucesso naquele dia. Eu me dou até parabéns. eu também. Eu gosto de deixar o meu carregando na cozinha ou em outro ambiente longe. Isso mesmo. Peraí, vamos lá. Onde eu parei? Peraí aqui. Já subiu, amiga? Subir. Acho que você A pior celular coisa é silencioso. estar atendendo o telefone. Não faça isso. Isso. A pior coisa é fazer. A pior coisa. Peraí, que minha tela. Peraí. Vamos lá. A pior coisa. A pior coisa é estudar atendendo o telefone. Não faça isso. Até 10 anos atrás, ninguém tinha celular. Hoje, né, gente? Há 20, né? Até 20 anos atrás, ninguém tinha celular. E se você não estivesse em casa, ninguém o acharia. Qual o problema em voltar uma ligação para a pessoa
em 1 ou 2 horas depois. Tem um colega meu aqui que até a véspera da prova eu ligava para ele e ele atendia o telefone, interrompendo seus estudos. Eu sempre falava para ele não fazer isso e ele ria da minha paranoia. Então, atenda ao telefone e depois me diga se você volta a estudar normalmente. Se não vai perder vários minutos de estudo, tanto falando com a pessoa quanto para se concentrar de novo. Isso é uma realidade, porque toda vez que você recebe uma ligação, você atende, não tem como. Você está tendo um diálogo e pode despertar alguma emoção que você não gostaria, né? Então, eu acho que realmente quando o seu horário de estudo é sagrado e tem que ter disciplina. Peraí, vamos concentrar de novo. E uma coisa, eu passei, meu colega ficou, ó, eu passei, meu colega ficou por pouco. Será que todo o seu tempo perdido com telefonemas foi decisivo? Pode ser que sim. São pequenos detalhes que separam os últimos aprovados. Uma questão só faz muita diferença. Uma questão só faz muita diferença. Veja o estrago que fez a anulação tardia de uma mísera questão de matemática financeira no auditor fiscal da Receita Federal, valendo um pontinho só em 300 possíveis. Mudou a vida de 128 pessoas. Metade chorando de alegria tardiamente porque entraram na nova lista e os outros 64 chorando pela eliminação após comemorarem. Portanto, um pequeno detalhe muitas vezes é fundamental, sim. Atente aos detalhes no seu estudo. Então, desligue o telefone. Lazer, quase nenhum. Um cinema a cada 2 semanas e olhe lá. Em alguns filmes no DVD, no DVD, vídeo, TV também. Depois da prova, você vai ter um tempo demais para isso, e com a melhor qualidade. Álcool, nem pensar, prejudica seu estudo no dia seguinte. No domingo, após a prova, chamei minha esposa para jantar e tomei uma cerveja após 2 ou 3 meses sem beber. No dia que saiu o resultado, tomei todas que podia de felicidade. E por alguns dias seguidos, também, mas durante o estudo, sem chance. Você não tem que ser social após um edital. Não que não tem que ir para tudo que é casamento, formatura ou festa, só quando for extremamente primordial. Fique só o tempo necessário e beba muito pouco ou nada. 2 semanas antes da prova, um grande amigo meu do mestrado casou e eu fui só à missa, não fui à festa. Mesmo com todos os meus amigos me xingando por isso, cheguei em casa cedo, ainda estudei, além de estar mais bem disposto no dia seguinte. Se tivesse ido à festa, eu teria perdido essa noite de estudo e boa parte do dia seguinte, além de estudar com uma concentração bem menor. Depois que você passar, chame seus amigos e familiares para um chopp, jantar ou churrasco e pague. Tudo será festa. Amiga, você pode ler este agora? Por favor? Sim, claro. Essa percepção que ele tem realmente é fundamental, né? A gente saber deixar as coisas para o momento certo, pós-aprovação. É isso. Né? Tem pessoas que falam assim, você tem que ter lazer, tem que ter não sei o quê. Claro, a gente precisa cuidar da saúde mental. Mas vê, ele já era concursado, né, de outro cargo, e ele não ia a cinema, né, uma vez por mês só que ele colocava um DVD, um vídeo, né, um filme.
Então é muito disso. Acho que é muito de saber equilibrar. 12. Eu acho que quando você. Ah, tá. Ai, desculpe. Não, perdão. Eu acho que. Imagina, obrigada. Eu acho que quando você se propõe, eu falo isso, repito, porque é a realidade. Quando você se propõe para uma meta muito difícil, porque, por exemplo, esse tipo de concurso que ele prestou é muito difícil, o concurso que nós estudamos, para o concurso que nós estudamos é dificílimo, e então você não, muitas pessoas não têm dimensão do que ela vai passar. A primeira coisa de quando você tem uma escolha muito difícil, que é muito difícil, e você vai precisar de muito tempo, o primeiro passo, a primeira coisa que vai te incomodar vai ser dizer não, você vai ter que aprender a dizer não para as pessoas. E é isso, né? Porque E grandes renúncias, elas incluem grandes vitórias, elas incluem grandes renúncias. Né? Desculpa de interromper, mas eu exatamente, acho que é isso. É fundamental você saber por que, que você está renunciando. Ah, por que, que eu não estou saindo aos barcos? exatamente. Porque, né? Exatamente. Então você tem que eu acho que todo estudante para concurso, principalmente concurso desse patamar, ele tem que fazer um acompanhamento ou tem que ter uma família muito envolvida com esse projeto, sem pressão, ou um apoio psicológico de um profissional, coisa do tipo, porque tem pessoas que têm mais facilidade de dizer não, tem outras que não. E você vai ter que falar muito não. Você vai ser a chata, você vai ser a pessoa, aquela pessoa que não gosta de barulho, É, você vai ter muito momento solitário, você vai precisar ficar com a sua mente muito concentrada. Então, assim, tenha isso em mente. Se você conseguir já lidar com isso, que bom. Porque quando você fala assim, não quero ir, ok. Mas se tem alguém do lado do seu lado, na sua família, e fala assim, você não vai na festa de fulano? Você não vai na festa de cicrano? Você tem que trabalhar isso, não ter culpa. Falar, não, eu não vou porque eu tenho um objetivo maior. Festa tem todo ano, tem todo dia. Agora, o meu objetivo não. Se eu me abandonar, se eu me maltratar ou se eu me sabotar, aí o que era para estudar um ano, dois, três, você vai estudar 10. Aí é, não vai realizar, né? Então a sim. gente tem que se apegar muito a isso. É uma questão mesmo de prioridade, é saber que se eu estou abrindo mão de uma coisa agora, é porque eu estou ali com um objetivo. Imagina só o É, Alexandre Meirelles, né? Ele, depois do casamento, ele voltou e à noite ele estudou, né? Acho que pouquíssimas pessoas estariam exatamente. dispostas a fazerem isso, né? Ah, Sim, e vai perder também, né? é, Não ele, no caso. As pessoas têm que saber. Você vai entender que algumas pessoas vão sair da sua vida. uhum, Simples. E é isso mesmo. deixa aí, deixa em paz. O seu momento, você vai ter uma paz maior lá na frente. É uma sensação magnífica quando você é aprovado no concurso do seu sonho. Ai, Sim, é um sucesso. é. Então vamos lá. Vamos, 12, véspera da prova. Bem, aqui vou discordar de alguns colegas. Eu necessito muito estudar na véspera da prova. Claro que não é para aprender mais coisas novas, e sim para rever as marcações mais importantes, os resumos, ler as leis secas e a Constituição Federal. Perdão, decorar fórmulas. Lembro que o Rodrigo Luz, meu colega de turma da faculdade de informática na UFRJ, de 1989, excelente professor, infelizmente flamenguista, nem todo mundo é perfeito, né? Nem ele. O quinto colocado nacional para auditor fiscal do tribunal, de 94, escreveu que era para cada um comer uma bela barra de chocolate e não estudar 2 dias antes da prova, se não me engano. Eu tive que rir quando eu li disso. Tive que rir quando li isso. Primeiro, porque já estava comendo 5 barras de chocolate por semana, desde o início. Emagreci 3 quilos nesses 2 meses. Gente, comer 5 barras. Alexandre é chocolate. Em 2 meses, emagreci e 4 dias, outros 4 quilos antes do edital. Quem me conhece sabe que eu sou magro, sou um cambito mesmo. E depois, porque era sem chance de eu sair de casa. Eu tinha que rever.
o principal e as fórmulas. Então, não sairia de casa nem por um decreto, né? Enquanto outro professor lá que foi super bem, tirou em quarto lugar, falou para relaxar 2 dias antes, isso é muito pessoal, né? Vai de cada um. Eu prefiro Eu seguir também o que o acho. Alexandre está falando, mas o que o outro professor também. Acho que é um meio termo. Por quê? Por exemplo, se eu passei o dia inteiro revisando, ai, tá, sei lá, por exemplo, um sol forte. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma caminhada, tomar um banho de mar, né? Quem tem essa possibilidade, para que no outro dia eu vá bem na prova. Várias vezes em véspera de prova, assim, lá pelas 3, 4 da tarde, eu já não estudava mais no sábado. Ah, mas é aquilo, você ficar o dia inteiro revisando fórmula, sendo que no domingo, no dia seguinte, você vai encarar mais de 5 horas de prova, né? 4, 5 horas. Também é uma decisão que cabe a cada um saber, né? Vou ficar revisando ou vou dar uma relaxada? Ou vou estudar até determinada hora, depois vou parar? Como que você costuma fazer no dia anterior? Cat? Eu, geralmente, primeiro. Oh, está me ouvindo? Sim, Está me ouvindo? sim, Então, geralmente eu costumo, sabe? Primeiro, eu sou um pouquinho estranha. Geralmente, eu gosto das pessoas, gente. É que eu acho que eu tenho que focar no meu edital, porque assim, é o momento que eu tenho de revisar com detalhes e poder fazer correções daquilo que eu tinha dificuldade também, né? E então, na época de edital, eu dou mais prioridade para o meu estudo, meus estudos, aliás, mas nas semanas de prova, eu gosto de pagar um hotel e ficar uma semana no hotel, ou no mínimo uns 3 dias antes da prova, até o dia da prova. Por quê? Porque eu não quero que nada interfira. Nada interfira. Porque, assim, digamos, ai, aconteceu um incêndio em tal lugar. Tá, isso é uma coisa ruim? Claro, mas não vai me afetar porque não está próximo a mim. Não é uma coisa assim da minha família, um amigo, coisa do tipo. Agora, se acontecer algo com algum próximo, uma pessoa próxima, uma pessoa querida, isso altera muito o meu emocional, porque eu vou querer ajudar essa pessoa. Só que naquele momento eu vou ter que me ajudar mais. E aí isso pesa muito. Eu já tive uma experiência muito. Eu tive uma experiência, inclusive, vou até falar. Eu estava saindo para prestar vestibular numa universidade que eu queria muito, na PUC. E aí eu me programei naquela semana, eu trabalhava, estudava. Eu me programei naquela semana. Aí, quando foi no domingo de manhã, umas 7 horas, eu estava saindo, eu dou de cara com a minha amiga e o avô dela tinha acabado de morrer em casa, porque ele estava muito doente. Minha amiga de infância. Então, assim, isso afetou muito a minha nota na prova. Eu consegui passar no vestibular, eu havia feito 2 opções. E aí, a primeira opção, a opção que eu queria, eu não consegui passar, porque meu emocional ficou muito abalado. E na outra eu passei, mas não era que eu queria tanto. Então, hoje eu escolho assim, hoje eu escolho não ficar perto de ninguém. Eu que mando notícia para as pessoas. Olha, gente, está bem, está tudo bem. Acabou, porque para mim altera muito, muito mesmo. esse fato realmente marcou, né, a sua vida. Marcou tanto que eu era uma adolescente e depois que aconteceu isso, eu nunca mais quis saber. Eu sempre gostei de. Aliás, não é só prova de vestibular, prova de pós-graduação, coisa, qualquer tipo de prova. Toda prova que eu vou prestar, eu fico pelo menos uns 2 dias sem querer falar com ninguém. Tanto que até na empresa mesmo, nas empresas que eu trabalhei, quando eu queria fazer um curso específico, enfim, e é um curso que eu queria,
eu pagava alguém para ficar no meu lugar. Eu falava para o meu chefe assim, olha, eu preciso estudar, e eu sempre tive o privilégio de ter chefes que sempre valorizaram muito o estudo, e eles sempre observaram essa postura em mim, então nunca me negaram. E aí eu falava, olha, eu preciso ficar 3 dias em casa, coloca uma pessoa no meu lugar, porque eu vou ficar só em casa estudando. E aí eu sempre fazia isso, e dava certo. Ai, que bom que você pode ter, né, esse privilégio de se isolar. Realmente isso é muito É, recomendado. ou exatamente, desculpa te interromper, mas uma coisa que eu quero falar também, se você não tem condições tipo, de pagar um local para você ficar os dias antes da prova, você conversa com a sua família, porque minha família é intensa. Tem dias, tem períodos assim que a minha família parece a escola das Rosas de Ouro, é um barulhão tão grande, parece bateria de escola de samba, mas é uma muvuca para lá e para cá, que aí eu tenho que, eu tenho que avisar. Eu tenho que avisar. Como agora, por exemplo, eu já avisei para minha mãe, falei, mãe, eu vou estar numa reunião, então, por gentileza, então aqui está uma paz. Então, Uhum, conversa com a sua família, sim, né? Se der para vocês conversarem com a família, isso é muito bom. aham, sim. Eu dou Desculpe um interromper. exemplo do meu sucesso nisso. Quando cheguei em casa após a prova de sábado arrasado, porque sabia que tinha ido mal, e fui mesmo, tirei praticamente as piores notas de quem passou aqui para Minas em Direito Constitucional e Direito Administrativo, e não esperava por isso. Achei que iria bem nessas. Tomei um banho, chorei de desespero e descansei por 1 hora após o jantar. Sentei e li toda a parte da Constituição Federal sobre direito previdenciário e as Pode falar. fórmulas de estatística e matemática financeira. Gastei umas 2 horas nisso e fui dormir, pelo menos tentar. Resultado: fui uma das 5 pessoas das 1.000 provas que gabaritaram direito previdenciário. Tirei 13 de 15 em estatística e matemática financeira, a maior nota da minha região. E antes que venham falar que essa decoreba de véspera não foi importante, eu falo que foi, e muito, principalmente da parte da Constituição Federal que li para previdenciário e as fórmulas. Então ele está falando aqui uma coisa que deu certo, né? Quando ele estava assim muito ansioso depois de uma prova, porque esse concurso a prova é sábado e domingo, então é muito intenso. Aí ele chegou, ele sabia que não tinha ido tão bem direito, né? Ele ficou, poxa, triste, chorou, né? Lembrou que tinha esquecido. Mas em compensação, no dia seguinte ele teria matemática e estatística. Então ele falou: não, vou dar o meu melhor. Aí leu tudo. Ele ficou 2 horas. Depois que ele chegou, olha, gente, isso é para quem é muito determinado, hein? Chegou da prova e ficou 2 horas lendo. 2 horas até conseguir ir revendo fórmula, lendo sobre Nossa. direito, lendo a Constituição Federal, decorando fórmula, decorando ali, a decoreba da véspera. E foi a maior nota. Então, é isso, é ver o que vai bem para cada um. Como a minha É, memória ROM é péssima, eu sinto necessidade de ler as decorebas na véspera. Na véspera da prova de sábado, eu ia ler as partes de Constituição que falavam sobre saúde e previdência, que não lia há dias. Ele já tinha lido, porém já fazia muitos dias. Resolvi não ler porque achei que isso só iria ser cobrado na prova de direito previdenciário no domingo. Eu deixei a leitura então para o sábado após a prova. Resultado: errei todas que apareceram sobre isso no direito constitucional. As questões com a íntegra da Constituição, e só me safei em direito constitucional porque acertei 4 que caíram sobre o controle e constitucionalidade, que tinha revisto na véspera, e precisam mais de raciocínio e menos de decoreba. Antes das anulações, eu tinha acertado 9, bati na trave. Se eu tivesse lido essa parte da Constituição na sexta-feira, certamente eu teria acertado mais algumas, e teria sido o segundo ou terceiro da minha região, e não o sexto,
por causa de direito constitucional. Então, ele falou que deveria ter feito isso também de sexta para sábado, além de fazer de sábado para domingo. No meu caso, essa diferença na colocação seria bobagem, porque escolhi onde sempre quis trabalhar sem problemas, que foi em Confins. Mas e se não tivesse passado no concurso por uma ou duas questões? Tá? Então ele passou ali, ele pôde escolher porque ele passou com a mesma nota dos outros colocados. Tá? Se ele tivesse errado uma questão, ele já estaria mais embaixo. Porque muitas pessoas acertaram ali a mesma, então por outros critérios ele pôde escolher, porque foi a mesma nota. Olha que interessante. Uma questão às vezes te tira do jogo. E é isso, né? Concurso é isso. Exatamente. Quando li essa parte da Constituição no sábado à noite, fiquei revoltado por notar que tinha errado tudo na prova da tarde e fora o medo de não ter feito o mínimo, mas serviu para eu acertar direito previdenciário no dia seguinte. Ai, perdão, pessoal, aperta que o negócio ele vai para baixo. Cadê? Não estou falando aqui para a pessoa se matar de estudar na véspera. Não faça isso. É só para estudar algumas horas para rever o principal. Não vá para a prova sem decorar as fórmulas na véspera. Na véspera, eu gosto de colocar alguns finais de filme que tenho aqui e que me dão garra. Homens de Honra, Rock 3, Dois Filhos de Francisco, e etc. Logicamente, esses filmes vão variar de pessoa para pessoa. Assisti os finais de uns 5 filmes desses durante umas 2 horas e me fez ganhar uma boa raça e boa energia para o dia seguinte. Foi muito bom. Essa história dos filmes nunca mais deixarei de fazer, né? Cuidar. Ah, é ótimo mesmo. É bacana, né? Eu É gostei da ótimo. dica dele, acho que eu vou aplicar. Eu tenho um filme. Não, eu tenho um filme. Olha como eu sou abusada. Eu tenho um filme que quando eu assisto, eu me vejo no filme, parece que sou eu naquele filme. Muitas características, eu acho que ressaltam muitas características minhas. O Gladiador, não o novo agora, o antigo. Eu olho, eu assisto aquele filme, eu falo, gente, eu tenho tudo de gladiador. Eu sou leal, não importa, eu posso morrer, mas eu tenho que morrer com a coisa certa. Sabe, sou destemida, até atrevida e abusada às vezes. Mas dá um gás mesmo, esse negócio do filme dá. Quando eu estou meio assim, eu assisto Gladiador. Tem um ano que eu não assisti, então acho que está na hora, pelo menos uma vez ao ano. É, Eu adoro. é engraçado, eu nunca tinha parado para pensar sobre essa questão de filme assim. Mas é bacana, Ah, né? É uma experimenta. forma da pessoa se motivar. Sim, o meu filme, que se perguntarem para mim, o filme que eu mais amo é o Gladiador. Ou não, tem milhares de filmes, centenas que eu amo, né? Que cada um toca num ponto. Mas quando é para me dar força, assim, é o Gladiador. Ah, bacana. Vamos lá, cadê? E me fez ganhar, tá. Cuidado com a sua saúde nas semanas anteriores à prova. Tome cuidado com friagens, água muito gelada, comida em local desconhecido, etc. Quem estiver fora do seu estado, nem sonhe em comer comidas típicas. Nas 3 semanas anteriores ao concurso da FT de 94, eu caí de cama, de garganta inflamada, tomei 3 séries de antibiótico e nada de melhorar. Melhorei já na semana, na véspera da prova, mas além de ter feito a prova em condições ruins, muito fraco ainda, não consegui estudar nas 3 semanas anteriores à prova. E não passei no maldito desempate. Tudo por causa de um belo dia que, para esparecer um pouco, fiquei na praia até de madrugada, batendo papo com os amigos, na friagem. Bem, isso é mais uma das antigas desculpites minhas que falarei adiante. Mas que aconteceu, aconteceu. E também contribuiu para eu não passar naquele certame. Mas, show desculpite. Mas show desculpite. Também não coma muito nem comidas pesadas, como feijoada, massas, etc. Principalmente quando fizer a prova de manhã e for ter outra prova à tarde. Coma algo bem leve. Seu corpo utiliza muita energia na digestão. E essa energia vai fazer falta para o seu cérebro na hora da prova, além de deixá-lo sonolento.
Ai, desceu de novo. Cadê? Cadê, gente? Aí. Quanto à dica do Rodrigo para comer uma barra de chocolate, eu, como chocolatra, já faço isso todo dia mesmo, há décadas. Acho que ele não se lembra de que eu comia chocolate todo dia na faculdade. Hora da prova. Cat? Oi! Na realidade, eu acho que já deu um tempinho, né? Será que nós não podemos continuar isso em um outro momento? Sim. Tchau, Ou você quer. pessoal. Na próxima semana nós teremos 7 páginas de leitura apenas. Já estamos encerrando. Ai, que maravilha, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada. E sucesso para vocês aí na vida profissional, que vocês atinjam e consigam passar na prova do coração de vocês, tá bom?